O que é necessário para ser abençoado por Deus? Muitas pessoas fazem essa pergunta. O que é que eu tenho que fazer para ser abençoado? Nós temos que entender uma coisa, irmãos, que o mundo de Deus, as regras de Deus, precisam ser seguidas para que nós possamos ser abençoados. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que está escrito: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha que interessante, aqui fala de promessas, pessoas que têm promessas, todos nós temos promessas de Deus, mas após ter essas promessas, para elas se concretizarem em nossas vidas, nós temos que fazer o quê? Nos purificar de toda imundícia. Conforme nós nos purificamos das imundícias, o que acontece? As promessas começam a se concretizar em nossas vidas. Mas também o versículo fala a respeito de uma aperfeiçoação. A pessoa não pode, do jeito que começou na fé, ela continuar naquele mesmo patamar. Ela precisa estar buscando o aperfeiçoamento, ela precisa estar buscando uma mudança, uma melhora, um crescimento. Porque para determinado tempo da vida, é um tipo de promessa. Para outro tempo da vida, é um outro tipo de promessas. Um exemplo, quem é solteiro e quer casar, qual é a promessa? De encontrar alguém para ser feliz, seja um marido ou uma esposa. Então é um tipo de promessa. Essa promessa se concretiza na vida da pessoa. A pessoa casou, ok, esse tipo de promessa cessou. Agora já é um outro tipo de promessa, promessas para o casamento. Mas se a pessoa já só tiver naquele mesmo patamar de mentalidade de solteiro, e ela não entender, a pessoa não entender que ao casar necessita agora buscar aperfeiçoamento para que esse casamento dê certo, a pessoa fracassa. Então é comum você encontrar muitos cristãos que falam: eu tenho promessa de Deus. Não é só você, todo mundo tem promessa de Deus. Você não é exclusivo. Agora é necessário se purificar e buscar o aperfeiçoamento. Uma coisa é você estar na qualidade de membro da igreja. Outra coisa é você estar na qualidade de um fazedor da obra de Deus. Então a pessoa sempre tem que estar buscando o aperfeiçoamento. Se não buscar aperfeiçoamento, a pessoa não consegue continuar na missão até o final. Uma coisa é você ser visitante de uma igreja, outra coisa é você ser membro de uma igreja. A partir do momento que você passa a ser membro de uma igreja, você já tem uma responsabilidade com a igreja. Você tem que entender que agora o que acontece na igreja, você precisa estar por dentro e você precisa somar para que aquilo dê certo, para que aquilo aconteça. É diferente de um visitante, aquela pessoa que não é cristão, vai lá, faz uma visita. Já imaginou, eu sou membro da igreja, mas eu não tenho comprometimento com nada das coisas da igreja? Ou seja, eu não estou buscando aperfeiçoamento. Então é preciso a pessoa ter esse cuidado. Essa passagem bíblica de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ensina que aqueles que têm a fé em Deus devem se purificar de toda a imundícia, tanto da carne como do espírito. Através desse processo de purificação, podemos aperfeiçoar nossa santificação e nos tornarmos mais guiados pelo temor de Deus. Eu vou citar agora algumas promessas que todos nós temos. Promessa de salvação. Olha o que está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e oferece uma mensagem de salvação e esperança para toda a humanidade. Nele vemos uma resposta simples e clara dada pelo apóstolo Paulo e seu companheiro Silas a um carcerário que perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Essa promessa de salvação é muito poderosa, pois mostra que a nossa decisão em crer em Jesus pode ter um impacto transformador em toda a nossa casa. Então todos nós temos promessa de salvação. A promessa é que se você se entregar a Cristo, se você se purificar,
Se você buscar o aperfeiçoamento, pessoas da sua família irão se converter, também irão se converter. Mas se você simplesmente se entregar, ter o título de crente, e não se purificar, o seu comportamento, a sua conduta de vida, fará com que pessoas da sua família olhem para você e falem: Deus me livre, ser crente assim, eu prefiro ser do mundo. E é verdade, tem muito crente, irmãos, que é pior do que a pessoa do mundo. Agora, quando a pessoa busca o aperfeiçoamento, quando a pessoa se purifica, as pessoas falam: nossa, você é diferente, você mudou. Eu não sei o que aconteceu, mas do início do ano para cá, você é uma outra pessoa. Às vezes a pessoa já é crente há 20 anos, mas não mudou nada, continua aquela mesma pessoa de quando não era crente, ou pior. Por que eu falo pior? Porque além da pessoa não ter mudado nada, ainda quer dar lição de moral nos outros com a Bíblia. E quando não era crente, não dava lição de moral nos outros com a Bíblia. Então a pessoa continua do mesmo jeito, fazendo tudo errado e ainda quer dar lição de moral. Continuando, vamos ver mais promessas que nós temos. Promessa de livramento. Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17 é uma palavra encorajadora que nos mostra a soberania de Deus sobre nossas vidas. Neste verso, Deus promete proteção e justiça aos seus servos, declarando que nenhuma ferramenta ou arma que for preparada contra eles prosperará. E qualquer língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Olha que interessante, aqui é uma promessa. Mas o que muitos não entendem, irmãos, que no capítulo, no Isaías 54, no final do versículo 17, fala para quem é a promessa. Não importa o que Satanás queira fazer contra você, não importa o que os inimigos queiram fazer contra você, não prosperará. E tem aquilo que aparentemente está prosperando, a Bíblia vem e nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa de livramento é para os servos do Senhor. É para quem tem compromisso com Deus. É para quem leva Deus a sério. Não é simplesmente: eu sou crente, eu faço tudo errado, eu faço tudo do meu jeito, estou pouco me lixando para comprometimento, compromisso com Deus, estou nem aí para obedecer às regras de Deus. Aí eu vou num culto, aí tem alguém pregando: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, aleluia, Deus é comigo. Não, não é assim não, irmãos. A prova de que Deus não é com todos é porque existe o inferno. Porque se Deus fosse com todos, todos seriam salvos. Mas Deus não é com todos, não por causa de Deus, porque nem todos querem. Porque Deus só é com aqueles que querem. Deus não vai forçar ninguém a segui-lo. Deus não vai forçar ninguém a obedecê-lo. É quem quer. Então esta promessa de livramento é para quem leva Deus a sério. Vamos ver mais promessas. Cura e prosperidade. Êxodo capítulo 23, versículo 25 está escrito: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Este versículo da Bíblia nos lembra da importância de servir ao Senhor, pois quando o fazemos de coração sincero, Ele abençoa nossas necessidades básicas com alimento e água, além de ser nosso protetor e curador em todas as enfermidades da alma e do corpo. Ou seja, aqui é uma promessa que Deus abençoa nosso alimento, nossa vida, a nossa saúde. É uma mensagem de confiança e fé no poder de Deus para cuidar de nós e nos abençoar em todas as áreas da vida. Olha só: e servireis ao Senhor vosso Deus. Servir a Deus, irmãos, existe a forma certa, não é de qualquer jeito. Tudo que você for fazer que envolva Deus, tem a forma certa. Talvez nós estejamos começando a aprender a seguir a Deus. Algumas pessoas talvez já estejam num patamar mais elevado, já seguem a Deus com mais perfeição,
De repente tem pessoas que seguem a Deus de uma totalidade maior, de uma forma que agrada mais a Ele. Mas a realidade é que nós estamos, irmãos, em uma jornada, e nesta jornada nós precisamos estar atentos se estamos servindo a Deus da forma certa. Tempo de igreja não salva, tempo de igreja não faz com que você seja abençoado. Posição ministerial não salva, posição ministerial não faz com que você seja abençoado por Deus. Agora, quando você tem comprometimento com Deus, agora lógico, quando você tem comprometimento com Deus e Deus te chama para uma missão, se você não cumprir essa missão, você não está agradando a Ele. Aí sim, a posição ministerial também influencia no trato de agradar a Deus, se Deus está me chamando. Se Deus não está me chamando, amém. Mas se Deus me chama, eu falar não para Ele, aí sim, automaticamente eu estou comprometendo o meu relacionamento com Ele. Porque, irmãos, falar não para quem morreu por nós numa cruz, falar não para quem ressuscitou por nós numa cruz, a pessoa tem que parar e fazer uma análise da vida dela. Será que eu não estou querendo servir Deus do meu jeito? Será que eu não estou querendo fazer do meu jeito? Será que eu não estou indo por um lugar, por um patamar que não é bem isso que Deus quer? A vida é tão curta, irmãos, tão passageira, passa tão rápido. Mas é muito rápido, vai chegar um momento que muitos só vão notar quando chegar numa idade assim que olhar assim, opa, eu já preciso de pessoas para fazer tudo. Aí que vai entender que a vida passa e passa rápido. Agora também não esqueça, como a vida passa e passa rápido, aprenda na trajetória da sua vida conquistar pessoas. Porque tem muita gente que quando chega na terceira idade está só. Literalmente só. Isso é ruim. Quando eu falo só, é porque ninguém quer se aproximar. Se precisar de ajuda, ninguém quer ajudar. A pessoa no período de força e vigor da vida, ela não soube formar vínculos com pessoas, não soube formar amizades com pessoas. Ela foi sempre uma pessoa desagradável, uma pessoa que sempre espantava as pessoas de perto dela. Aí quando chegar numa situação que precisa, aí as pessoas de fora, que às vezes nem conhecem, vão ter que recorrer na lei, para a lei obrigar que algum familiar tome de conta. Aí a lei obriga que algum familiar tome de conta, senão um familiar vai preso, processado, aí cuida daquele jeito, de qualquer jeito. Aprenda a conquistar pessoas. Aprenda a lidar com gente. Vamos dar sequência. Então aqui nós estudamos, podemos observar que Deus ele tem compromisso tanto com abençoar a nossa saúde, a nossa vida, como Ele também tem compromisso de abençoar a nossa vida financeira. Ou seja, abençoar tudo. Deus ele quer nos abençoar. Agora não interprete errado, achar que você não possa enfrentar uma luta. Não é isso. Às vezes você segue a Deus com fidelidade, e às vezes você enfrenta batalhas na vida, você às vezes enfrenta um desemprego, às vezes você enfrenta uma dívida, às vezes você enfrenta uma batalha na saúde, mas são situações que você enfrenta. Pega firme com Deus, permaneça firme com Deus, que Deus se encarrega de no momento certo, na hora certa, trazer ali a solução. Tem batalhas na vida que nós iremos vencer, e tem batalhas na vida que o processo não será de vitória. Isso é algo que pertence individualmente para cada pessoa e com Deus. Cada pessoa tem sua medida de fé com Deus, e cada pessoa Deus sabe lidar com ela. Não vai ser eu, na qualidade de pastor, que vou medir a sua fé e dizer que se você vai ou não alcançar algo. Continuando. Para as promessas se concretizarem nas nossas vidas, primeiramente precisamos nos purificar. Lá o texto inicial fala: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Olha o Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O ser humano, ele tem uma inclinação para o erro. É impressionante. Se a pessoa atender essa inclinação para o erro, para o pecado, vai chegar um momento que a pessoa vai estar distante de Deus e Deus não escutará mais ela. Não é que Deus não escuta porque Ele não quer ouvir. É porque a pessoa vai se distanciando. Deixa eu citar aqui um exemplo.
Digamos que Deus esteja aqui. Você está a 3 metros de distância de Deus. Você está falando. Deus está ouvindo. Você vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando. Chega um momento que você fala, não escuta mais. Não consegue mais ouvir. Porque você se distanciou muito. Então, quando fala aqui, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não é porque Deus é mau, não quero mais saber de você. É que você foi para um patamar, para um lugar que está bloqueado. Por isso que a Bíblia fala, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Aí aqui, continuando, olha o que está escrito. Devemos, portanto, buscar uma vida de obediência e retidão diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e lutando contra aquilo que não é agradável a Ele. Somente assim seremos ouvidos e atendidos pelo Senhor em nossas orações e pedidos. Isaías capítulo 52, versículo 11 está escrito: retirai-vos, sai daí, não toquei coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Tem tradução que fala utensílios do Senhor. Aqui manda a pessoa sair do meio do erro, do engano. Nós que conhecemos a Deus, que representamos a Deus e trabalhamos para Deus, nós não podemos estar no meio de coisas que Deus não se agrada. Significa que tem algumas coisas na família que você tem que se retirar. Quando eu falo se retirar, não é você sair da casa, não é você criticar, é você não se envolver com aquele tipo de prática. Não se envolva com aquela prática. Ah, você é cristão, está todo mundo lá bebendo, não sei o quê. Você não tem que estar bebendo. Seu lugar não é ali no meio da bebida, bebendo. Então você que é servo de Deus, você se retira. E se retirar é com educação, é com postura, é com discernimento, é com sabedoria. Às vezes no trabalho, no refeitório lá, é uma roda que você vê que tem um assunto que não está legal. Se retira. E quando fala se retirar, não significa que você tem que sair daquele ambiente. Você se retira às vezes não opinando, não entrando naquele conteúdo de assunto. Ah, estão falando palavrão, um monte de coisa, não sei o que, você está lá se alimentando, você não vai parar de comer. Mas procure não se envolver com aquele conteúdo, não se envolver com aquele assunto que está sendo abordado. Sai daí. Então o sair, às vezes, é você pode até permanecer fisicamente, mas você não se envolve com aquele conteúdo. Às vezes até mesmo dentro da igreja, é comum, toda igreja, todo lugar, às vezes você encontra pessoas com panelinha, disse-me disso, fulano falou mal de mim, fulano não vai com minha cara, não sei o quê. Você que é de Deus, não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Ah, eu vou sair da igreja. Não é sair da igreja, porque aí você vai ter que sair até desse planeta Terra, porque todo lugar que você for, você vai encontrar situações. É você saber administrar, sem se envolver com aquilo, e quando você age dessa forma, é como se você estivesse saindo daquilo que não agrada a Deus. Continuando. Devemos sempre estar buscando o aperfeiçoamento. Lá no texto inicial está escrito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Esse aperfeiçoamento, irmãos, como está escrito aqui em Provérbio, dá a entender que não é de uma vez. Ninguém vai entrar para seguir a Deus e vai ser aperfeiçoado do dia para a noite. Provérbios capítulo 4, versículo 18 está escrito, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui compara essa mudança do servo de Deus como o nascer do sol. O nascer do sol não sai de uma vez, o sol não nasce de uma vez. Se você observar, ele vai gradativamente, aos poucos. 5 horas está claro, mas ele está um pouco fosco. 5h30 está mais claro, 6 horas está um pouco mais claro. Você começa a ver ali o nascer do sol. Nós sabemos que o sol não nasce, né? Mas uma linguagem para todos, para que todos entendam, né? Então o sol vai nascendo aos poucos, olha só, o dia já está perfeito.
Que horas são agora? Aqui nós temos praticamente 8 horas da manhã. Mas já está 100% perfeito? Não, não, não. Lá para umas 11 horas, meio-dia, você vai ver que está mais claro ainda. A Bíblia fala que a mudança na vida do servo é como esse nascer do sol. Ele vai brilhando aos poucos. Só que nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque às vezes nós esquecemos de buscar essa mudança, buscar essa aperfeiçoação. Aí o cara começa no estado zero, na fé, e daqui a 10 anos, continua no zero. Entra a pastora Carla, sai a pastora Carla, entra pastor Luiz, sai pastor Luiz, entra pastor Ademir, sai pastor Ademir, entra pastor Elton, que já está indo para uma década, aí sai o pastor Elton, aí vem um outro, e a pessoa continua do mesmo jeito, fofocando, mentindo, caluniando, reclamando, murmurando. Não houve aperfeiçoamento. Só houve mudança na idade, a pessoa está ficando mais velha, a pessoa está ficando mais velha, mas não houve mudança, não houve maturidade. É como você encontrar pessoas que às vezes têm um patamar já elevado de fé, entendeu? Às vezes chateado por qualquer coisa, chateado por qualquer motivo. Nós temos que elevar o nosso patamar. Você tem que estar num patamar que pessoas não te aborrecem mais. Não é que você não tenha sentimentos, não é isso. Você tem sentimentos, mas você sabe entender pessoas. Cada pessoa tem uma mentalidade, você tem que entender isso. Aquilo que você fala é uma coisa, como a pessoa entende, é outra totalmente diferente. Aquilo que você fala não significa que seja o que a pessoa entendeu. E aquilo que a pessoa fala, eu entendi, não significa que seja realmente o que você quis transmitir. O ser humano ele é muito complexo. O ser humano ele é muito complicado. O ser humano ele tem uma forma diferente de interpretar as coisas. Deixa eu citar aqui um exemplo para você entender. Digamos que eu falasse, irmãos, vamos levantar aqui uma oferta para ajudar um irmão que está necessitado. Um exemplo, só um exemplo. Não vou fazer isso, viu? Aí, teu irmão Joaquim que está necessitado, vamos levantar uma oferta? Vamos. Aí várias pessoas vêm ajudar. No meio dos membros tem aqueles que vão falar, nossa, que atitude bonita, meu pastor, ó, arrebentou, me surpreendeu. Só que no meio desses mesmos membros tem aqueles que vão falar assim, poxa, para que expor o irmão Joaquim? Nossa, o pastor expôs o irmão Joaquim na frente de todo mundo, mostrando que o irmão Joaquim está passando necessidade. Isso é muito feio, não seria mais fácil você levantar uma oferta e entregar para o irmão Joaquim? Ou seja, um entendeu de uma forma, outro entendeu de outra, aquilo que eu fiz. Aí o melhor, Deus vem e sonda o meu coração e sabe qual foi a intenção do que eu fiz. Quando Deus vem e fala, não julgueis conforme a aparência, é porque a aparência ela não tem uma forma única. Ela tem formas diferentes. Só que Deus ele vem e sonda o coração e enxerga verdadeiramente o motivo. Por isso nós seremos julgados até pela intenção dos nossos corações. Aquilo que nós fazemos, Deus ele sonda o nosso coração e vai na intenção do nosso coração. E quando a pessoa está buscando esse aperfeiçoamento, essa mudança, ela vai entendendo isso daí. Aí ela vai perdendo um pouco a vaidade. Alguém chegar e falar mal dela, ela não está mais se ofendendo com isso. O irmão falou mal de mim, não tem mais tempo para isso, para essas meninices, sabe, essas coisinhas bobas. O irmão falou mal de mim, deixa eu ir tomar satisfação com o irmão. Não, o cara já passou por isso, irmão, já passou por essa fase. É como se você tivesse concentrado em uma missão, muitas coisas para fazer para Deus, almas para resgatar das mãos de Satanás e colocar na mão de Cristo. Você parar para ir tomar satisfação quem está falando mal de mim. Ou eu perder tempo em procurar pessoas para falar, irmão Félix, você sabia que estão falando mal de mim? Irmã Maria, a senhora sabia que estão falando mal? Pelo amor de Deus, a pessoa tem que evoluir, tem que crescer. A pessoa que se entrega a Deus, irmãos, ela tem que fazer o seguinte, ela tem que se concentrar naquilo que Deus quer que ela faça. E aquilo que Deus quer que ela faça, ela tem que marchar. Acabou. E quando ela resolver fazer aquilo que Deus quer que ela faça, ela tem que estar preparada para o levante. De Satanás, pastor? Não. Das pessoas. Pessoas em volta vão se levantar contra, pessoas em volta vão trabalhar contra, pessoas em volta vão fazer por onde não acontecer.
O ser humano é complicado. O ser humano, ele te aplaude, mas ao mesmo tempo ele quer te barrar. Agora, lógico, há situações que o ser humano ele vai estar mais envolvido com o plano de Satanás. Satanás vai estar influenciando aquela pessoa, casos que sim, para que aquele projeto seja abortado. Então eu estou marchando em direção àquilo que Deus quer que eu faça. Satanás sim pode usar pessoas. Agora, pessoas também se deixam ser usadas por Satanás. Agora, nem todo levante é de Satanás. É que o crente tem a achar que tudo aquilo que acontece, que contraria a sua vontade e o seu querer, é o diabo. Há casos que tem levante que é Deus permitindo, há casos que Deus permite levantes, há casos que Deus levanta levantes, para quê? Para lapidar o servo, para preparar o servo, para ensinar o servo, para o servo adquirir sabedoria o suficiente, maturidade o suficiente. Não esteja achando que todo levante é Satanás. Uma grande parte, você pode ter certeza, do deserto que muitos passam, ali não passa de uma escola do Espírito Santo. É Deus falando: vou te preparar, vou te lapidar, vou te ensinar, vou te treinar. Aí você passa por tudo isso. Lá na frente, quando o inimigo se levantar uma coisa e outra, você está preparado, se for necessário, até morrer. Mas de uma coisa você pode ter certeza: não importa o que o inimigo faça, você vai deitar e vai dormir em paz. Não vai ter espaço para mágoa no seu coração. Não vai ter espaço para se aborrecer com a irmã Maria, com a irmã Antônia, com a irmã Joana, com o irmão Pedro. Não vai ter espaço no seu coração para se aborrecer com gente, porque você tem coisa mais importante para fazer: dormir um belo sono, do que se incomodar com pessoas. Então, quando Deus vem e fala aperfeiçoando, tem que ter mudança, irmão. O pastor está na igreja, eu vou citar aqui um exemplo: estou na igreja há 9 anos, estou indo para 10 anos. Eu sei que muitos não suportam mais, mas ore, tenha paciência, né? Vai chegar o dia que Deus vai levar, nem que seja para a glória, né? Mas eu tenho observado que algumas pessoas não mudaram nada, não evoluiu. Ou seja, o pastor ensinando, orientando, doutrinando, explicando, não evoluiu. E há uma grande possibilidade de vir um outro pastor e a pessoa também não evoluir. Judas evoluiu? Não. Quem era o ensinador de Judas? Jesus. Judas teve o melhor mestre, o melhor exemplo do lado dele. Alguém dotado de conhecimento e sabedoria divina. Judas mudou? Judas aperfeiçoou? Não. Judas continuou do mesmo jeito, piorando dia após dia. Mesmo tendo o melhor ensinamento, o melhor professor, ele continuou aperfeiçoando para o lado de Satanás e não para o lado de Deus. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui fala do aperfeiçoamento. Agora, o interessante, irmãos, que esse aperfeiçoamento é até a volta de Cristo, até o teu último suspiro de vida. Tem muita gente que vai finalizar o processo de aperfeiçoamento, às vezes na última hora de vida. Vai estar sempre se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Aí na última hora de vida vai terminar de concretizar e Deus leva. É mais ou menos o seguinte: eu tenho 30 anos, eu tenho uma mentalidade, eu sou o dono, eu posso, eu faço, a vida é minha. Aí eu tenho 40 anos, é isso aí, é do meu jeito, tem que ser do meu jeito, eu não escuto ninguém. Eu tenho 50 anos, é isso aí, eu conquistei, eu sou capaz. Aí você tem 60, aí você tem 70, aí você tem 80. Aí você começa: e agora, o que é que eu vou fazer? Você tem 90, aí você olha para trás e fala: nossa, como eu perdi oportunidades na vida, de ter feito a diferença na vida de muitos. Eu fui muito egoísta, eu pensei só em mim, eu não dividi conhecimento, eu não formei pessoas. Agora eu estou um velho aqui de 90 anos, o que é que eu fiz da minha vida?
Nós temos que ter aí esse tipo de pensamento, com 90 anos de idade, já é um tipo de aperfeiçoamento. Já é Deus falando, pelo menos você está despertando. Despertando tarde, mas pelo menos você está despertando. Acordando tarde, porque agora não tem mais como voltar ao tempo, viu? E o que foi falado para Josué não se encaixa para você não. Você realmente está com o pé na cova. Mas pelo menos você está se aperfeiçoando agora nessa etapa final. Pelo menos você está entendendo que você perdeu tempo. Mas aí um conselho que uma pessoa dessa possa dar para um jovem, pode fazer com que um jovem não siga o caminho que ele seguiu errado. Ou seja, já deu frutos na etapa final da vida. Mas o ideal é que todo mundo, irmãos, desde jovem, siga a Deus com maturidade, com sabedoria, com discernimento, fazendo a diferença, formando discípulos, ganhando almas para Jesus, não perdendo tempo com besteira, somando em prol do reino de Deus. Esse é o projeto de Deus, irmãos. E quem se encaixa nesse projeto, você pode ter certeza, as promessas dele se concretizam em sua vida, não no seu tempo, no tempo dele. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar cada pessoa aqui presente, alcançando cada uma com a tua graça e o teu poder. Senhor, faça uma obra completa na vida do teu povo, transformando cada uma. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.